Pastor Cláudio Gama, o que é fazer a obra de Deus? O que é fazer a obra de Deus, nobre Daniel, à luz da Bíblia Sagrada, é você se doar para a expansão do reino de Deus na face da terra, visando a glorificação do nome de Jesus Cristo, por meio da edificação do corpo de Cristo e alcançando os corações que não estão aliançados com Jesus via a ministração da palavra de Deus. Fazer a obra de Deus é fazê-la de forma voluntária, de forma generosa, de forma prazerosa e sem segundas intenções. Quando você se doa para fazer a obra de Deus, é uma forma de você retribuir a Deus de forma generosa o que Ele tem feito por você, em você. Fazer a obra de Deus é você ter a compreensão que você foi chamado para esta missão específica e que Deus te deu um talento, uma aptidão, uma vocação para desenvolver na sua obra, visando como eu vos disse, a exaltação do nome do Cristo e a glorificação do Todo-Poderoso, tendo com isto a expansão do reino de Deus. Fazer a obra de Deus é você entender que você é apenas um instrumento na mão do músico divino e que esse instrumento só funciona quando o músico divino toca nele. Fazer a obra de Deus, você não pode fazê-la por vaidade, você não pode fazer por rivalidade, você não pode fazer por concorrência ou competição. Você tem que fazê-la por vocação, por chamado. E esta obra, caro Daniel, ela não pode ser feita de forma negligente, porque Deus reprova quem trabalha para Ele de forma negligente. Também como reprova aquele que tem o talento e, ao invés de granjear o talento, colocá-lo em prática, utilizá-lo, vai sepultá-lo. Agora, um detalhe: fazer a obra de Deus não significa morrer pela obra. Não significa, repito, morrer pela obra de Deus. Porque quem deveria morrer pela obra de Deus já morreu. Foi Jesus. Você tem que fazer a obra de Deus, mas sem perder sua família, sem desprezar sua família, sem colocar a sua família em segundo plano, ok? Você tem que fazer a obra de Deus, mas você não pode deixar de cuidar de si mesmo. Porque antes de Deus mandar você fazer a obra de Deus, Ele manda você cuidar de si mesmo. Então você tem que cuidar de si mesmo. Então você tem que fazer a obra de Deus sem permitir que você se torne refém da obra de Deus. Porque em nome da obra de Deus, muito tem se perdido dentro dessa própria obra. E não perdido a si mesmo, mas perdido sua família, perdido a sua saúde, perdido uma série de coisas. Então, é fazer a obra de Deus com prazer por amor, mas sem
aquele adágio, eu vou morrer na obra de Deus. Não, Deus não te chamou para fazer a obra de Deus para você morrer pela obra. Você pode morrer até na obra, mas não pela obra. Que pela obra, quem deveria morrer já morreu, e Jesus morreu na cruz do Calvário por esta obra. Em segundo lugar, fazer a obra de Deus não é idolatrar, cultuar e divinizar a obra. Porque muitos, e isso aqui é sério que eu vou falar agora, muitos têm mais amado a obra de Deus do que o próprio Deus. E se você olhar para a Bíblia Sagrada, nobre Daniel, em momento algum Deus na Bíblia Sagrada manda a gente amar a sua obra. Manda a gente fazer a obra com amor, mas não amar a sua obra. Fazer com amor, mas não amar a sua obra. Porque a ordem para amar é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas, inclusive da obra dele. Porque nada nesta vida pode roubar Deus de nós. E tem muita gente fazendo a obra de Deus, pensando que está agradando a Deus, pensando que está servindo a Deus, que Deus está distante. Porque ele se dedica mais à obra de Deus do que o próprio Deus. O tempo dele todo é para a obra e não é para Deus. Toda a reserva dele é para a obra e não é para Deus. Ou seja, ele não tem comunhão, ele não tem devocional, ele não tem relacionamento, pensando que ele está fazendo a obra de Deus. E a própria obra de Deus, ele amou tanto, ele se entregou tanto para a obra de Deus, que a própria obra de Deus, de uma forma silenciosa e sensível, o afastou de Deus. Então, toda menção que ele faz de Deus é de forma técnica e teórica. Então, isso é perigosíssimo. E aqui eu deixo um alerta, porque tem pessoas mergulhando de corpo e alma na obra de Deus, achando que está fazendo algo para agradar a Deus, e, na verdade, está distanciando-se de Deus. Cometendo dois atos que Deus não mandou cometer. Primeiro, morrer pela obra. E segundo, amar a obra. Deus não mandou. Mandou fazer com amor. E mandou fazer. Mas ele tem que ser o centro de tudo e a gente não pode se perder no meio desta obra. Porque essa obra só tem êxito se a gente fazer em parceria com Deus. Caso contrário, é apenas desgaste físico ou um equívoco que estamos tendo, achando que estamos fazendo a obra de Deus e a gente está perdido em si mesmo, apenas em atividades religiosas que só levam o nome de Deus e não contribuem nada. Porque a própria nossa alma, o nosso próprio espírito está vazio, porque a gente só tem agora só encargos, só tarefa, mas não tem o tempo de estar a sós com Deus dos céus. E Deus não quer nos perder para a sua obra. Ele quer que a gente faça a obra dele, com ele, nele, mas que ele seja o nosso dono, o nosso patrão, o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Pai, e que tudo que venhamos fazer seja para Ele, com Ele, através dEle, e visando exclusivamente a glória dEle. Caso contrário, estamos totalmente equivocados naquilo que estamos fazendo.